Olá, alunos do 8º ano, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Vamos para mais uma videoaula referente a essa semana de 7 de junho a 11 de junho. Peço que vocês abram a apostila na página 11 para darmos sequência ao conteúdo. Aqui vocês encontrarão a seção Outros Textos, Outros Caminhos, né, que traz como um assunto agora o Islã. Então, vamos conhecer um pouco do Islã. O texto a seguir é um exemplo de Slam Poetry, ou poesia Islã em português. Essas batalhas de poesia falada, realizadas em espaços públicos, praças, parques, etc., conquistaram a juventude dos centros e das periferias de todo o país. Observe como a letra reflete artisticamente o modo como somos afetados por influências interculturais. O Islã é uma competição na qual poetas, músicos e outros artistas recitam individualmente, em duplas ou em grupos, textos originais, muitas vezes improvisados, acompanhados de performance. Após as apresentações, um júri selecionado confere notas aos participantes ou há um julgamento baseado na aclamação da plateia. Nesse movimento artístico e social, reivindica-se a livre expressão poética, reunindo-se outras manifestações culturais urbanas como o grafite e hip hop. O Islã surgiu nos guetos de Chicago, nos Estados Unidos, na década de 1980. No Brasil, começou a se popularizar em 2008. Então, aqui ele fala sobre a performance, né? É o modo como um autor, um músico ou outros artistas apresentam uma obra ao público, utilizando diferentes entonações de voz, gestos, movimentos corporais, elementos cênicos e etc. Mesmo que alguns desses fatores sejam programados previamente, há sempre uma dimensão de espontaneidade ou imprevisibilidade em cada performance. Por isso, ainda que o texto interpretado seja o mesmo, as variações de uma apresentação para outra tornam cada performance única. Aí vocês têm na sequência um Islã, tá? Para que vocês entendam o que é esse Islã e o que é a performance, né? Eu vou apresentar para vocês esse Islã lido pela própria autora Roberta Dalva, tá? Então, eu vou colocar um vídeo aqui no YouTube para vocês, ela falando, né, ela declamando aqui o poema dela. E vocês vão perceber a entonação que ela dá em cada estrofe, em cada verso, a expressão corporal. Então, observem tudo isso, tá? Nessa apresentação dela. Eu selecionei apenas o trecho aqui, tá um pouquinho antes. Vocês percebem que aqui, ó, tem um pouco antes, né? Um texto antes. Então, é só um trechinho e já começa aqui. Eu peço que vocês acompanhem a leitura e entendam, né, como é essa performance, tá bom? Então, esse poema, o primeiro poema que eu vou falar se chama Dura Ação e fala sobre isso, sobre lutar e ter a dureza que se tem que ter, porque realmente não tá fácil. Mas esse poema é sobre não perder a ternura. Não adianta esmurrar a ponta da faca. Não adianta lutar como um guerreiro de Esparta e exibir a cicatriz como o prêmio da guerra. Ser a pedra que estilhaça o vidro da janela. Grito, rosnar, absoluta beleza, absoluta razão, absoluta regra, absoluta certeza, o mais perfeito entendimento, a precisão, destreza, o ouvido absoluto. Nota certa, pureza. A perfeição vinda de um ser imperfeito é imperfeito. Uma mentira, um arremedo, uma imitação mal feita, a rigidez, a dureza, toda a dedicação em tentar conseguir. É o mais precioso tempo perdido em tentar compreender. Mas sou forte, sou viva, sou aço. Assim sei viver, é como me acho. Seguro, controlo, retenho, não vou. É o que reconheço, é o que tenho, é o que sou. Subindo a escada que desce, desfiando o tecido que tece, vendo um bebê na criança que cresce, indo dormir quando o sol aparece. Ai. Assim me quebra. Que assim me arrebento. Que assim continuo firme.
ser flor. Quero ser rio, ser fonte, correr, fazer sustentável em minha presença a leveza do ser. Quero brincar, florescer, coração. Quero os meus pés em contato com o chão e se machucar, com assopro sarar, sem ver se dá certo, confiar, confiar, e rir muito mais e pouquinho chorar, do lago pro rio, do rio pro mar. Dissolver as duras paredes que construí com músculos, areia e cal, e suavemente tornar maleável a dureza do metal, retirar das flechas palavras o veneno letal, abrir mão do sempre certo, do sempre perfeito, o ideal. Então, vocês tinham até aí, né? Até a palavrinha ideal. Na sequência aí, vocês têm os exercícios de interpretação. Número 1. Qual é a crítica apresentada nesse slam? Transcreva do texto um verso que comprove sua resposta. Até o videozinho que eu passei, ela comenta, né, o porquê de ter escrito esse slam. Então, qual é a crítica? E vocês comprovem isso com um trechinho do texto, lembrando que vocês trazem ele entre aspas. 2. De acordo com Roberto Estrela Dalva, que atitudes podem melhorar a qualidade de vida das pessoas? Transcreva do texto um verso que comprove sua resposta. 3. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, reescreva as frases falsas, corrigindo-as. Então, vocês vão ler cada frase que está aqui e, de acordo com o texto, vocês vão ver qual delas são afirmativas verdadeiras e quais são falsas. E as falsas, vocês irão corrigi-las de acordo com o texto, colocando o que está sendo falado lá. Agora, na página 14, exercício 4. Transcreva do texto um ou mais versos em que haja rima, depois contradição. Então, onde que ela diz uma coisa que na sequência ela se contradiz, tá? E a gradação. A gradação é uma figura de linguagem que apresenta uma sequência de palavras ou expressões de forma crescente ou decrescente, até atingir o auge ou o declínio de uma ideia ou de um processo. Então, por exemplo, é só um exemplo. Eu estou lá escrevendo meu poema, eu falo lá, a criança nasceu, cresceu, viveu e morreu. Então, eu fiz uma sequência, tá? Então, nesse slam, há uma sequência também. Então, vocês têm que localizar. Exercício 5. É comum a presença de neologismos em obras literárias. No slam estudado, ocorre a junção de duas palavras para se criar um sentido novo. Flechas palavras. Procure em um dicionário o significado dessas palavras isoladamente e transcreva-o a seguir. Então, o que vocês vão fazer? Procurar aí num dicionário online, ou se vocês tiverem aí o livrinho, e colocar o significado da palavrinha flecha e da palavra palavra. Explicando para vocês, o neologismo é uma palavra nova criada com base em termos já existentes, ou ainda o uso inédito de uma palavra conhecida, atribuindo-lhe outro significado. Então, o que eu faço? Eu crio uma nova palavra, né? Com outro significado. Eu uso palavras já existentes para criar outro significado, tá bom? Depois, na sequência, com base no texto lido e em seu conhecimento adquirido, qual é o significado da expressão flechas palavras nesse contexto? Qual o significado desse neologismo que ela criou dentro do contexto do slam, tá bom? Agora vamos para a página 15. Preconceito linguístico. Leia o texto abaixo para resolver as questões 6 e 7. O preconceito linguístico se baseia na crença de que só existe uma única língua portuguesa digna deste nome e que seria a língua ensinada nas escolas, explicada nas gramáticas e catalogada nos dicionários. Qualquer manifestação linguística que escape desse triângulo escola, gramática, dicionário é considerada, sob a ótica do preconceito linguístico, errada, feia, estropiada, rudimentar, deficiente. E não é raro a gente ouvir que isso não é português. Marcos Bagno. 6. Considerando o texto lido, assinale V para as afirmativas verdadeiras
e F para as falsas. Então, de acordo aí com o texto, coloque o que está certo e o que está errado. Aí depois vocês vão justificar as afirmativas falsas, tá? Então, se você colocou falso, por que que é falso? O que que você acha que está errado nessa frase, nesse contexto? Ok? Depois o exercício 8. Na tira abaixo, Chico Bento utiliza uma variante do português não ensinada na escola. Professora, a senhora ia me dar bronca por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, por que eu não fiz a lição de casa hoje? Página 16. A. Chico Bento e a professora não estão utilizando a mesma variedade linguística. Isso impede a comunicação entre eles? Justifique sua resposta. B. Você consegue entender a fala de Chico Bento, embora ele esteja usando uma variedade de pouco prestígio social? C. Você considera errado o modo de falar desse personagem? Aí diz para você conversar com os colegas, mas não estamos no momento. Mas o que que vocês vão fazer? Vocês vão falar se consideram ou não errado o modo como ele fala e defender sua opinião. Então, nessas linhas aqui, você vai colocar: ah, eu considero errado, por quê, por quê, por quê? Ah, não, eu considero certo por esse motivo, esse motivo, esse motivo, tá? Então, aqui vocês vão defender a opinião de vocês. Exercício 9. Apesar de a fala do personagem não estar de acordo com a norma culta no Brasil, em que a situação específica ela é considerada socialmente aceitável, então em que situação essa fala do Chico Bento é aceitável? Ela não está dentro da norma culta, ela não está dentro do que se ensina na escola, mas aqui no Brasil tem uma situação que ela é aceitável. Qual? Exercício 10. Com base no texto de Marcos Bagno, troque ideias com os colegas sobre o fato de muitas pessoas sofrerem preconceito linguístico. Então, mais uma vez, né, é aí um bate-papo, vocês não têm isso disponível, mas vocês podem escrever aqui, ó, respondendo essa pergunta, ó. Você já presenciou uma situação em que alguém foi discriminado por não falar direito? Se sim, relate-a e conte como a pessoa se sentiu. Explique também por que essa atitude é equivocada. Então, às vezes, até mesmo dentro de casa, né, com alguém da família, alguém falou errado, a outra pessoa criticou, né? E aí, então, coloque como foi isso, como que a pessoa se sentiu e fale também o porquê que essa atitude é equivocada, tá bom? Então, vocês têm até esse exercício 10 da página 16 para estar fazendo, tá? Façam com atenção. Qualquer dúvida pode estar nos chamando, que nós vamos ajudar, tá? E até a próxima semana. Um beijo